Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 12 de setembro de 2021, 24º domingo do tempo comum, e juntos vamos meditar o evangelho que está em Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizes o homem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos hoje aqui Jesus Cristo fazendo o anúncio da paixão. Antes disso, Jesus queria entender, ele já sabia, mas queria entender, ou ouvir dos seus discípulos quem achavam que ele era. Primeiro ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E ali vão dizer que é algum dos profetas, que é João Batista, que é Elias. Mas aí ele volta para os seus discípulos. E nesse momento, é como se Jesus quisesse entender como eles estavam vendo, reconhecendo a si próprio, através do seu exemplo, dos seus ensinamentos. E olha que pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, sempre muito pronto, essa era uma das características de Pedro, sempre ia à frente, sempre estava à frente, uma personalidade assim que sempre avançava. É bonito de ver essa iniciativa sempre de Pedro, e no mesmo modo ele dá uma grande profissão de fé. Tu és o Messias. Outros evangelistas vão dizer: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É uma profissão de fé. Entendeu perfeitamente quem era Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E daí Jesus, naquele momento, começa a ensiná-los. Então tá bom, se eu sou o Filho de Deus, agora deixa eu mostrar para vocês tudo aquilo que faz parte desse plano. Então, ele começa a dizer, a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem, tudo aquilo que nós sabemos, que ia ser rejeitado, ia ser entregue, ia ser morto, mas que depois ia ressuscitar dali até 3 dias. E nesse momento, é tão bonito de ver essa palavra, porque Pedro chama Jesus de canto, vai dizer, então Pedro tomou Jesus à parte. Por que eu falo que é bonito? Porque Pedro representa muito cada um de nós. Como falávamos nessa prontidão de sempre estar à frente, de sempre se colocar, mas também eu falo que é bonito porque nós vemos em Pedro muito da nossa humanidade. No mesmo momento que reconhecia o Senhor como mestre, como Filho de Deus vivo, ao mesmo tempo ele toma Jesus à parte e quer ensinar ele a ser Deus. É isso.
E quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Tomamos Jesus à parte e queremos ensinar Ele a ser Deus, ou até o próprio Deus, ou o próprio Espírito Santo, e queremos ensiná-los a ser Deus. Queremos traçar o rumo da nossa vida com aquilo que nós imaginamos, projetamos, achamos, numa visão tão curta, numa visão tão imediatista, contrariando aquele que tudo sabe, aquele que sabe de todas as coisas, que vê, que conhece todas as coisas. E olha, Pedro toma Jesus à parte e repreende Jesus. E aqui, alguns versículos depois, primeiro ele anuncia que ele é o Mestre, o Messias, e ao mesmo tempo ele está repreendendo Jesus, repreendendo Deus, Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E Jesus falou uma palavra tão forte para ele que a tradução vai dizer: vai para longe de mim, Satanás. Alguns outros vão dizer: sai, vai de retro, Satanás, que quer dizer o seguinte: vá para trás, Satanás, porque eu caminho à frente, eu estou à frente, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E naquele momento é como se Pedro se colocasse à frente do Senhor e decidisse, traçasse aos caminhos: não, isso não pode acontecer, não é por aqui, vamos por lá. E muitas vezes nós fazemos com isso, nós nos colocamos à frente do Senhor e vamos ensinando: não, não é assim, é por aqui, é por lá. Mas quem deve caminhar à nossa frente é o Senhor. É Ele que nos guia, é Ele que deve nos conduzir e nós, atrás dele, conseguimos enxergar o caminho. Então essa palavra de hoje realmente é muito forte. E eu gosto, falo que é bonito de ver essa palavra, por quê? Porque Pedro muitas vezes nos representa. Pedro estava aqui abominando a cruz. Pedro estava aqui abominando o sofrimento. Não, isso não pode acontecer, porque ele já olhava para ele: não, peraí, o Senhor é o Mestre, e nós aqui tudo junto, vai estar tudo bonito, tudo maravilhoso. E ao mesmo tempo Jesus vai dizer: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aqui Jesus deixa muito claro para cada um de nós: a nossa vida enquanto nesta terra é tomada de cruz, é tomada de dores, é tomada de sofrimento. Então aqui fica claro, o Senhor não vai enganar ninguém. O Senhor, muito claro: quer seguir Jesus? Te prepara, toma a tua cruz e me siga. Mas na sequência, não para aí, Ele nos dá essa certeza: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e por causa do Evangelho vai salvá-la. Nisso consiste e resume o Evangelho de hoje: que nós não fixemos os nossos olhos nesta terra, que nós não achemos que aqui é esse mar de rosas e que aqui é o paraíso. Não, neste mundo havereis de ter tribulação, mas o céu sim, lugar onde não tem mais dor, tristeza, choro, ranger de dentes. Esse é o lugar que o Senhor preparou para cada um de nós. E digo, por que Pedro nos representa? Porque aqui Pedro, nessa impetuosidade, Jesus, Deus, vai transformando o seu coração. Aquele homem que cortou a orelha do soldado quando Jesus foi preso, com o tempo, o passar da vida, vai se transformando, o Senhor vai se manifestando nele, ao ponto em que ele volta para Roma, já sabendo de tudo o que ia acontecer, naquela profecia que o Senhor disse: quando é mais jovem, tu se vestes e cinges e vai para onde quer. Mas quando forem mais velhos, outros te conduzirão. Então Pedro volta lá para Roma. Já esse Pedro que abraçou a cruz, esse Pedro que entendeu que aquele que quisesse seguir Jesus, e Pedro não só seguiu Jesus, Pedro foi o representante de Jesus aqui na terra, foi o nosso primeiro Papa, aquele que é uma das colunas da nossa igreja católica fundada sobre ele. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a igreja verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, fundada em Pedro. Essa rocha que nos ensina que podemos cair sim,
que muitas vezes na nossa vida vamos querer corrigir e ensinar Deus a ser Deus, mas que sim, dá para nós nos levantarmos, que sim, dá para nós abraçarmos essa cruz e irmos, ou melhor, deixarmos que o Senhor nos leve para onde quer. E o Senhor o levou para Roma, e lá em Roma, Pedro foi martirizado, Pedro foi crucificado. E esse Pedro, essa rocha se manteve firme, a ponto de dizer: eu não sou digno de morrer como ele. E o crucificam de cabeça para baixo. Esse é o nosso primeiro Papa. Esse é o exemplo daquele que, mais do que abraçar, aquele que foi pregado também, como Jesus na cruz, mas por ser indigno, foi crucificado de cabeça para baixo. Esse Pedro é aquele que nos motiva a caminhar, aquele que nos faz, por muitas vezes nossa vida, dizer: Senhor, Tu és o centro da minha vida. Senhor, nós sabemos que é o verdadeiro Deus, Filho de Deus vivo, que está presente, nossa salvação, o nosso Salvador. Esse mesmo Pedro que também nos faz, muitas vezes, cair, arrancar a faca, arrancar a espada e muitas vezes machucar as pessoas, mas que se reconhece pecador. Esse Pedro que traz Jesus, mas que chora, arrependido, e volta para o Senhor. Esse é aquele que é a nossa rocha. Esse é aquele que nós olhamos também como exemplo de quedas, mas de reerguimentos. E aquele que abraçou a cruz, para quê? Que deu a sua vida, entregou toda a sua vida por causa de Jesus e do Evangelho, que hoje ganhou a salvação, ganhou a vida eterna no reino dos céus, que intercede por cada um de nós. Então, pela poderosa intercessão de São Pedro, desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.